Fala galera! Vim mostrar para vocês que o YouTube criou uma nova ferramenta e que você que é inscrito do canal e curte o nosso conteúdo pode nos ajudar a crescer ainda mais. Estou falando do Valeu Demais. Com apenas um clique, você pode nos ajudar e ainda enviar uma mensagem personalizada em um vídeo específico que você curtiu. Agora, além de deixar o seu like, ajude também deixando um Valeu Demais. Uma boa semana para você e vamos curtir o vídeo. João Leiva Campos Filho, conhecido como Leivinha, nascido em Novo Horizonte, no dia 11 de setembro de 1949, é um ex-jogador brasileiro. Atuou como meia-direita e é considerado um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, com participação decisiva nas conquistas da época da chamada Academia. Também já atuou como comentarista esportivo. Leivinha começou no Linense em 65, com apenas 15 anos. Suas atuações chamaram a atenção dos grandes clubes paulistas, e em 66 ele se transferiu para a Portuguesa. Parte do pagamento de seu passe foi feita com um amistoso entre os dois times. Chegou ao clube no mesmo dia em que Marinho Pérez e Zé Maria também vieram. Os três fariam parte da seleção brasileira que anos mais tarde disputaria a Copa de 74, mas nenhum deles estava no clube lusitano quando chegou a esse auge nas respectivas carreiras. Foi na Lusa que o futebol de Leivinha começou a ser notado. No fim de 1970, entrou em litígio com o clube, após este não aceitar vender seu passe para o Palmeiras. Ele acabou ficando mais de 6 meses parado, devido à sua vontade de se transferir para outro clube. Pelo time do Canindé, marcou 63 gols. Transferiu-se para o Palmeiras em 71. Sua estreia foi em maio, contra o Guarani, jogo em que também marcou seu primeiro gol pelo clube em que ganharia vários títulos entre 72 e 74. Emérito cabeceador, seus gols por esse clube o levaram a ser convocado para a seleção. Seu talento como cabeceador era tal que, durante a decisão do Campeonato Paulista de 71, contra o São Paulo, Leivinha teve um legítimo gol de cabeça anulado pelo juiz Armando Marques, porque este julgou que Leivinha tinha dado um soco na bola, devido à velocidade e à precisão com que ele tinha cabeceado. Sua última partida foi na vitória por 3-1 sobre o Real Madrid, em 75. Assim como em sua estreia, também marcou um gol. No total, Leivinha disputou 268 jogos pelo Palmeiras, com 158 vitórias, 80 empates e 29 derrotas, anotando 108 gols. Após ajudar o Palmeiras a vencer o torneio Ramon de Carranza em 75, foi vendido para o Atlético de Madrid, juntamente com seu companheiro de clube Luiz Pereira. Nesse clube, ambos alcançariam novamente a condição de ídolos dos torcedores. Na sua estreia pelo time de Madrid, marcou 3 gols, na vitória por 4-1 sobre o Salamanca, pelo Campeonato Espanhol. Com problemas físicos que afetaram seu desempenho no time espanhol, após a temporada de 78-79, ele deixou o clube. No total, marcou 43 gols em 93 jogos pelo time de Madrid. Em 79, retornou ao Brasil para defender as cores do São Paulo. Seus 2 únicos gols com a camisa tricolor foram na vitória sobre a Portuguesa por 4-2, em 79. O técnico Mário Juliato previa que com uma sequência de jogos, o futebol de Leivinha aumentaria, mas nesse mesmo ano o jogador acabou optando por encerrar a carreira, por causa de diversos problemas físicos. No total, disputou apenas 11 jogos pelo tricolor e marcou 2 gols. Convocado por Aimoré Moreira, ele estreou na seleção brasileira como jogador da Lusa. Prejudicado pelo esquema tático de Zagallo e por uma contusão num jogo com o Zaire, Leivinha acabou passando despercebido na seleção nacional. Entretanto, mesmo com essa passagem relativamente apagada pelo escrete brasileiro, é atribuído ao jogador, por muitas publicações esportivas, o mérito de ter convertido o 1000º gol da seleção brasileira. Isto teria ocorrido em 73, na vitória por 5-0 sobre a Bolívia no Maracanã, quando o craque marcou o 4º gol. No total, marcou 7 gols em 27 jogos pela seleção e disputou a Copa de 74. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores meio-campistas da década de 70, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Palmeiras. Campeonato Paulista de 72 e 74.
Campeonato Brasileiro, em 72 e 73. Troféu Ramon de Carranza, em 74 e 75. Pelo Atlético de Madrid. Campeonato Espanhol, em 1977. Copa do Rei, em 1976. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.